Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma live do nosso movimento Vez e Voz. É um prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Ana Jarruge. Hoje eu estou como presidente executiva aqui do CETCESP, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e região. Primeiro, eu queria agradecer a todos os nossos seguidores que estão aqui nos assistindo. E pedir para vocês já acessarem nosso site Vez e Voz assim que puderem.org e se cadastrar para entrar no nosso grupo também de WhatsApp exclusivo do Movimento Vez e Voz para acompanhar as nossas principais novidades desse projeto maravilhoso. Convidar também os outros seguidores para compartilhar a nossa live e com outros profissionais, né? Os executivos, empresários do transporte de cargas, tem aí um link para vocês, com QR Code para vocês passarem para eles, ok? Para falar um pouquinho do movimento Vez e Voz, para quem não conhece ainda. O Vez e Voz, Mulheres do TRC, é uma iniciativa do CETCESP para valorizar as mulheres que trabalham no setor de transporte rodoviário de cargas e também para fomentar o crescimento profissional dessas mulheres dentro do próprio setor. Mas a gente tem uma novidade aqui para trazer para vocês. A gente cresceu, né? A gente percebeu que a gente precisava de união e a gente cresceu um pouquinho e a gente acabou firmando algumas parcerias muito importantes, né? A gente agradece a cada uma dessas empresas e entidades que estão nos apoiando agora com algo tão relevante para o nosso setor. Então, os parceiros que agora estão com a gente é o movimento A Voz Delas, da Mercedes-Benz do Brasil, a FABET São Paulo, que é a Fundação Adolfo Bozzo de Educação no Transporte, a FETCESP, que é a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, a NTC Logística, que é a nossa Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, e também a empresa de transporte Pisato Love. Todas elas se tornaram parceiros, né, do nosso movimento e estão aí dispostos a estar nos ajudando, nos apoiando com ações através desse movimento maravilhoso. Então, se a sua empresa, a sua entidade também quiser se juntar a nós nessa jornada de transformação no setor de transporte rodoviário de cargas, entre em contato com a gente e será um grande prazer aumentar todo esse time em prol das mulheres. Mas o tema de hoje é um tema muito importante, muito sensível, né? Mas é um tema que precisa ser tratado e não tem foro mais adequado do que o movimento de mulheres, né? A gente vai falar sobre violência contra a mulher. Nós não podemos nos calar, nem eu, nem você e nem ninguém. Morta a marteladas pelo ex, a tiros de espingarda pelo marido, a pauladas pelo amante na frente dos filhos. Antes de morrer, teve o corpo marcado a ferro quente com o apelido do companheiro. Com o bebê recém-nascido nos braços, foi executada a facadas pelo companheiro. Com golpes de machado, foi assassinada pelo namorado. Estuprada e enforcada pelo próprio pai. Ciúmes e 3 tiros no rosto pelo ex da sua namorada a mataram. Após se recusar a reatar namoro, foi morta pelo ex-namorado com 10 balas. Amigas foram torturadas, estupradas, mortas com 42 facadas e queimadas por um grupo de amigos. As frases acima são muito chocantes, né? Aliás, horríveis até de se pronunciar. Mas elas são verdadeiras e são manchetes que foram tiradas de alguns portais, né, de mídias em 2018. E elas estavam, sim, estampadas numa matéria da Marie Claire, que foi ao ar no dia 2/11 de 2018. Mas qual que foi a diferença de lá para cá, nos dias de hoje? A verdade é que desde o início da pandemia do Covid-19, o ano passado, mais e mais mulheres, infelizmente, passaram, né? Todos nós, aliás, ficar 24 horas em casa, mas elas ficaram junto com seus agressores e essa violência aumentou, né? Até teve um dado importante que eu vi semana passada numa rádio, que no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, a violência contra a mulher é a maior causa de acionamento do 190. Olha que coisa mais absurda e triste de se ouvir. Então, vocês podem ver aí pelo que foi levantado, 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos afirmou já ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil, segundo a pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgada em junho
de 2021. Essa pesquisa está aí para vocês na tela, né? Ela foi feita em junho deste ano, e ela mostra claramente como aumentou, porque a gente ficou mais em casa, todos nós, e aumentou as agressões dentro de casa, né? Nitidamente esses números, a gente pode ver. E os agressores também não são só mais os companheiros, mas são parentes, os filhos, né? São números e dados muito tristes. Vamos ver um pouquinho mais os outros números. Aqui o perfil, um pouquinho o perfil da vítima, né? A violência tem maior prevalência entre jovens, negras e separadas. Isso era uma estatística que nós todos já sabíamos, infelizmente. Pode passar. Aqui a violência também por idade, né? A maior parte das vítimas tem 16 a 24 anos, igual eu já comentei, depois seguida por 25 a 34 anos. Por cor, a maior são pretas e pardas, e por estado civil, separadas e divorciadas, depois as solteiras. É uma triste realidade, realmente. Aqui também tem o violentômetro, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, é um assunto muito triste de se falar, né? Independente da sua crença ou não, a gente sabe que, né, de quem você acredita, Deus criou fisiologicamente, geneticamente, os homens mais fortes do que as mulheres, mas isso foi para nos proteger, não para nos agredir, né? Então, é uma coisa que nós temos que nos conscientizar e proteger umas às outras, de todos, como a sociedade. A gente precisa evoluir e dar esse passo, e não numa situação como nós passamos de uma pandemia, a gente piorar a situação que já era ruim. Esses dados realmente são chocantes e muito tristes. Então, conhecido como Agosto Lilás, o mês de agosto é tradicionalmente marcado por ações de combate à violência contra a mulher. E neste ano tem uma situação bem importante, que a Lei Maria da Penha, ela vai completar 15 anos. Na verdade, ela completa 15 anos amanhã, 7 de agosto. Além disso, o governo também, tem uma notícia boa, né, no meio de tudo isso, acabou de sancionar a Lei 741 de 2021, que é a Lei do Sinal Vermelho. Vocês devem ter visto na mídia aí esses dias, que permite que parceiros dos poderes executivos, judiciário, Ministério da Saúde, Defensoria Pública, com estabelecimentos comerciais privados, para a promoção do programa contra a violência doméstica, né, através de um sinal que as mulheres podem usar nas mãos. Um aspecto importante é que essa aprovação da lei altera a modalidade da pena de lesão corporal simples cometida contra as mulheres e cria o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. Né? Tá aí o sinalzinho para vocês verem. Porque a violência psicológica ela é tão quanto agressiva, se não for mais, às vezes, do que a agressão física. Né? Ela deixa, muitas vezes, assim, sinais, ela deixa vestígios, ela deixa danos, às vezes, para a vida inteira em algumas pessoas. Né? Então, a letra X escrita na mão da mulher, como vocês podem ver aí na imagem, de preferência na cor vermelha, ela funciona como um verdadeiro sinal de denúncia de uma forma silenciosa e discreta em situação de violência. A ideia é que quem perceber esse sinal na mão de alguma mulher, que procure a polícia imediatamente para identificar o agressor. E a cada dia, na verdade, a gente assiste passivamente mais e mais notícias desse tipo sobre violência contra as mulheres com diferentes nuances, né? Por isso, o nosso bate-papo aqui não poderia deixar de abordar esse tema aqui no movimento tão importante, principalmente com números crescentes, igual eu falei durante a pandemia. E, na verdade, vocês podem estar se perguntando por que a gente deveria tratar isso, né, também no meio empresarial, no meio envolvendo empresas. Mais ainda por isso, porque muitas vezes essas mulheres que trabalham nas nossas empresas, né, são nossas colaboradoras, elas têm sinal e às vezes reflexo nisso no trabalho, dessas agressões que sofrem, não só, igual eu comentei, físicas, mas psicológicas. E cabe a nós, como empregadores, como os líderes que estão, o pessoal de RH, todas as pessoas que estão atentas e trabalham com essas pessoas, estarem atentas aos sinais, né? Às vezes a pessoa está mais quieta, tem que prestar atenção, às vezes, se tem alguma mancha no corpo, alguma coisa. Eu acho que cabe a todos nós, como sociedade, estar mais atentos a esse tipo de situação, para a gente realmente poder ajudar. Às vezes a pessoa não consegue se ajudar sozinha, mas a gente tem que se unir para poder encorajá-la e não, quando não, denunciar no lugar dela.
né? Então, isso que deve ser nosso envolvimento. E hoje a gente tem duas convidadas muito especiais que são envolvidas nesses assuntos, porque elas atendem pessoas que sofreram esse tipo de agressões, também elas têm um papel importante e deve ser, aliás, trabalhar com isso, porque deve ser um pouco revoltante até, né? Eu imagino que elas já ouviram, né? Obviamente, mas elas vão trazer um pouquinho aqui da história delas, como que elas se envolveram desde o começo com essa questão de lutar contra a violência com a mulher, qual que é a visão delas e o que pode ser melhorado. E como nós, né, como empresas, podemos ajudar nesse sentido dentro do nosso meio. E as nossas convidadas vão apresentar para você informações essenciais para o enfrentamento da violência e como se dá, na verdade, o passo a passo dentro da sua empresa. É isso que a gente pretende fazer. Ao seu lado, na sua casa, com uma amiga, com um familiar, a gente tem que estar sempre atento. A gente precisa aprender a entender mais sobre isso. Como identificar, como sinalizar e como a gente perceber alguns sinais que as mulheres que sofrem violência, elas deixam para a gente. Para a gente poder agir como uma rede de apoio, uma rede de vigilância na realidade. A sociedade inteira tem que se unir para ser vigilante com relação a essas agressões que são hoje intoleráveis, né? Para todas as mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência, física ou psicológica, igual a gente vem falando. Então, vou apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje, né? A doutora Luísa Najib Eluf, ela é advogada, promotora e procuradora de justiça aposentada do Ministério Público de São Paulo, especializada na área criminal, tem 7 livros publicados, dentre os quais o best-seller A Paixão no Banco dos Réus, sobre crimes passionais e feminicídio. Doutora Luísa, muito obrigada por aceitar nosso convite. Deixo aí você para falar um oi para os nossos seguidores. Eu que agradeço, é um prazer estar conversando com as mulheres do SETCESP. Eu gostaria de apenas deixar a mensagem de que temos que estar sempre alertas para essa violência, porque essa violência ela acontece todos os dias e a todos os momentos. E às vezes nós mulheres nem percebemos, mas nós precisamos estar alertas porque é dessa forma que nós somos esmagadas e muitas vezes assassinadas, quer dizer, esmagadas literalmente. Acabou sua vida, você tem que morrer, e as mulheres morrem como moscas no Brasil. Então, parabéns ao SETCESP pela iniciativa, e vamos nós, mulheres, juntas, encontrar caminhos que nos fortaleçam e que nos protejam dessa situação de calamidade pública. Perfeito, doutora Luísa. Acho que você falou a palavra certa mesmo, alerta. Acho que é essa a palavra que nós temos que estar para ajudar todas essas pessoas, para criar, igual eu falei, essa rede de apoio e vigilância, e uma ajudar a outra. Acho que a gente não pode mais tolerar nada, e alguns relacionamentos demonstram sinais de que vão chegar à violência, né? E às vezes algumas mulheres não se percebem disso, vão tolerando, e de repente não dá mais tempo de fazer nada. Você tem toda a razão, acho que tem que levantar um sinalzinho de alerta. E a nossa próxima convidada aqui é a Thaís Santesi. Ela tem 36 anos, ela é terapeuta integrativa e fundadora do projeto Bastê, um projeto que oferece serviços a vítimas e sobreviventes de relacionamentos abusivos. Ela teve essa iniciativa após passar 5 anos num relacionamento abusivo, e hoje, através de suas redes sociais e seu projeto, ela transmite o seu conhecimento e as suas experiências sobre esse tema e auxilia aquelas que necessitam de auxílio. Que coisa bonita, Thaís. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Ana. Bom dia, doutora Luísa. Bom dia, pessoal que está assistindo. É uma honra e um prazer imenso estar aqui. Aceitar esse convite foi muito importante, porque você estava falando, né, sobre o papel das empresas também no combate à violência doméstica, à violência de gênero. Então, assim, essa já é uma iniciativa maravilhosa, né, de fazer uma live promovendo esse assunto tão urgente, né, e palestras, empresas promoverem palestras, debates com certa frequência, né, até porque a sociedade ainda, infelizmente, ainda é muito ignorante nesse assunto, infelizmente se culpa muito a vítima, né, então, assim, quando a gente fala sobre isso,
a gente está falando de um problema de todo mundo, né? A violência de gênero é um problema de todos, né? Então, espero que a gente possa aqui, pelo menos, poder ajudar algumas pessoas, passar informações relevantes sobre o tema, né? Então, é isso. Muito obrigada, viu, Ana, pelo convite. Imagina, nós que agradecemos a vocês por aceitarem. E desde já convido vocês que estão nos assistindo a interagir com a gente pelo chat, se vocês tiverem alguma perguntinha para as nossas convidadas, elas com certeza terão o maior prazer em responder. Então vamos começar nosso bate-papo, doutora Luísa. Conta para a gente um pouquinho a sua experiência na área criminal, como especialista em crimes passionais e de violência contra a mulher. Você também percebeu esse aumento de violência nesse período de pandemia? Sem dúvida, porque as pessoas tiveram que ficar confinadas em casa. E quem não se dava bem, passou a se dar muito pior ainda. Lógico, você aumenta o tempo de convivência entre pessoas que estão em conflito e sempre estiveram em conflito. Na verdade, nós temos uma doença social no Brasil, que é o desrespeito à mulher. No Japão, não existe assassinato de mulher por ciúme, por demonstração de superioridade, que é o que acontece aqui no Brasil. Os homens vão matando e sem o menor pudor, se achando no direito de fazer esse desastre todo com a própria família. E nós temos países no mundo em que ninguém mata a mulher. Mas se você for verificar o Canadá, a Dinamarca, países nórdicos em geral, né? Já falei do Japão, mas nós temos também a Finlândia, que é ultra adiantada lá, é uma outra situação, a violência é muito pequena. Enfim, o Brasil é uma vergonha para todas nós, e para todos nós também que moramos aqui e que temos que conviver com um desrespeito completamente absurdo. As nossas leis são boas, são leis que dizem com todas as letras que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e que as mulheres não são objeto dos homens, as mulheres são seres independentes, mas a nossa cultura, ela diz outra coisa. Ela ensina os meninos, desde pequenos, que, como eles são homens, eles têm que mandar e controlar as suas namoradas, esposas. Às vezes, a violência contra a mulher é tão absurda que ela atinge a própria mãe do sujeito. E nós temos uma quantidade enorme de crimes passionais. Até por isso eu escrevi um livro. Eu escrevi 7 livros na minha vida, mas aqui nós temos o livro A Paixão no Banco dos Réus, que tem um coração vermelho. Aqui a minha editora falou, vamos colocar o sangue da mulher na capa do livro, porque é um absurdo o que os homens fazem com as mulheres, às vezes, porque o feijão queimou. Aí o sujeito fica indignado e mata a própria mulher. Quer dizer, lógico que já vinha não crescendo esse ódio dentro dele. Mas se você for prestar atenção, os motivos que eles têm para matarem as suas mulheres são motivos totalmente loucos. Fúteis, né? Não, é louco, é completamente, é uma demência isso. A futilidade é pouco para definir, porque o que é fútil é uma coisa boba, uma coisa sem importância, mas, na verdade, os homens assassinos de mulheres aqui no Brasil, eles têm um ódio profundo, tanto que, quando eles se separam e começam a maquinar o que vão fazer para matar aquela mulher, eles, por vezes, eles levam 1 mês, 2 meses planejando para que a mulher não consiga escapar da armadilha que eles estão preparando para elas. E todo dia tem mulher que apanha, todo santo dia. Então, nós precisamos atuar na justiça para que a justiça entenda que aquela mulher é vítima e não assassina, porque às vezes a mulher reage e mata o marido.
mas a nossa lei já prevê a legítima defesa, ou seja, que você mate alguém para salvar sua própria vida. E isso não é crime. No entanto, eu tive casos de mulheres que foram condenadas por terem reagido à agressão do marido e elas mataram o marido, né? É toda uma questão cultural que nós precisamos compreender nas suas profundezas e mudar o que está acontecendo. Nós temos que mudar a mentalidade dos homens para que eles passem a respeitar as mulheres como seres humanos iguais a eles, e não com menos direitos do que eles. Perfeito. E a gente está aí 15 anos amanhã da Maria da Penha. Você acha que ela ajudou efetivamente ou ainda a gente tem um caminho para trilhar? A Maria da Penha ajudou muitíssimo, muitíssimo. Inclusive, ela é a lei mais conhecida do Brasil. Se você fizer uma enquete na rua, isso já foi feito, perguntar, você sabe o que é a Lei Maria da Penha, ou você conhece a Lei Maria da Penha? 98% dos entrevistados vão dizer que sim. Pelo menos já ouviram falar. Muitos não sabem do que a lei trata, mas sabem que existe uma lei que protege a integridade física e psicológica da mulher. Aliás, a Lei Maria da Penha, ela já descreve quais são as formas de violência, né? A violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, né? E a violência sexual. Então, são 5 formas de violência, e agora nós temos a definição da violência psicológica, porque também estava muito difícil provar a violência psicológica, o que para mim não é nada difícil, mas às vezes eu percebo que o aparato judicial não tem a formação necessária para lidar com esse tipo de problema. E muitos desconhecem o que acontece nos lares em que a mulher é diariamente ofendida e muitas vezes machucada fisicamente por ser mulher, porque o sujeito acha que ele manda nela. E principalmente tem a questão do alcoolismo também, que é muito grande e que tira qualquer freio do agressor. O sujeito não tem uma autocrítica e ele tem um ódio dentro dele, um ódio do mundo que ele vai descontar na mulher e muitas vezes nos próprios filhos. É verdade, são coisas muito tristes mesmo. Agora vamos falar com a Thaís um pouquinho. Thaís, você contou pra gente um pouquinho da sua história, né, que você sofreu violência doméstica, inclusive durante a gravidez. Como foi isso para você? Ser parte de um problema histórico muito triste, assim, da sociedade. Como isso marcou sua vida? Bom, Ana, na verdade, no momento, assim, eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois, né? Inclusive, antes de passar por essa situação, não tinha nem ideia de que isso era um problema que afetava tanta gente, não tinha noção, né? Nunca havia passado por algo sequer parecido. E quando eu escutava alguma coisa sobre o tema, eu pensava assim, mas apanhou porque quis também, né? Entende? Que, na verdade, boa parte da sociedade tem essa mentalidade, né? De a culpa é da mulher, a culpa é da vítima, ela está no relacionamento que ela quer. Até eu passar por isso, né? Então, assim, geralmente, a relação abusiva, elas são todas muito parecidas, né? Assim, mudam os personagens, mas a história é meio que... existe um padrão comportamental ali, né? Então, assim, no começo, geralmente é tudo muito rápido. Existem as fases, né, que depois a gente vai falar sobre isso, mas geralmente o começo ele é muito rápido e muito intenso, né? Então, assim, começa com aquela paixão maluca, né, aquela chuva de afeto, de amor, de declarações, aquela coisa meio de filme, né? Não, a gente vai viver junto, eu te amo, você amor da minha vida. E aí começa tudo muito intenso, muito forte, né? E aí o que acontece? Como começa muito intenso,
você vai se envolvendo sem perceber, você fica cega, surda, e depois você fica muda, né? Então, assim, para mim não foi diferente, né? Começou dessa forma maluca. Eu, inclusive, na época, estava noiva, eu ia casar com uma outra pessoa, né? E conheci o agressor e larguei tudo por ele. Foi paixão praticamente à primeira vista, né? Então, fomos morar junto logo no começo. Só que aí não demorou nem tanto, assim. 2, 3 meses depois eu comecei a notar uns comportamentos, mas que na minha cabeça, ok, porque como eu não tinha conhecimento do assunto, tá, um ciúme besta de eu sair, ciúme da roupa, sabe, essas coisas assim que a gente escuta e parece que é tão distante da gente, mas, né? Acaba relevando. E aí, a gente... Então, aí é que tá o problema. Por que é importante falar sobre isso? Porque se você tiver informação sobre isso, você já pesca no começo. Que são sinais, e aí você... Exatamente. E todos dão sinais, Ana, não tem jeito. Todos dão sinais. E aí, se você pescar desde o começo, você já consegue frear ou cair fora. Mas o problema é que a gente vai relevando, né? Porque, assim, ó, o agressor, ele não vai chegar dizendo que ele é um agressor, tá? Então, assim, parece muito simples você falar assim, mas se o cara levantar a mão para mim, eu vou levantar a mão para ele também. Não é assim. Porque quando chega no ponto da violência física, e às vezes nem chega na física, só na psicológica, o que não impede ele de te matar, quando chega nesse ponto, você já está envolvida, você já está apaixonada, você não vai romper aquela relação como você diria que romperia antes, entendeu? Ele vai fazer com que ele vai trabalhar sua mente, ele vai tirar sua autoestima, ele vai afastar as pessoas de você e te colocar numa redoma, e ele vai começar aos pouquinhos culpar você pelas atitudes dele. Então vai chegar um momento em que você vai se sentir culpada, você vai falar, não, peraí, eu mereço então isso, né? Só que quando chegar nesse ponto, você já está fragilizada. E vai chegar num ponto em que quando você apanhar, você vai achar que merece. Você está entendendo? Então, assim, não é simples assim, tô num relacionamento abusivo porque eu gosto de apanhar, porque eu gosto de sofrer. Não. Ele vai trabalhar a sua mente. Você não vai ter mais autoestima, você não vai ter mais confiança em si mesma, né? E aí, quando você perceber, como ele afastou as pessoas de você no começo, quando você perceber, você está sozinha, entendeu? Você está sozinha, apanhando, sendo humilhada, né? Então, assim, é um processo, não é assim, conheci o cara, no outro dia ele me... Não é assim, é um processo lento, muitas vezes até não é tão lento, mas ele vai inserindo coisas na sua mente, né? Então, assim, para mim, chegou num ponto, Ana, que no final... Porque, assim, eu pensei assim, bom, depois que eu tiver meu neném, eu vou conseguir separar pelo meu filho. Pelo meu filho eu vou conseguir me separar. Só que não aconteceu isso. E aí eu comecei a me culpar. E aí eu comecei a me sentir um lixo, porque eu pensei, nem pelo meu filho eu sou capaz de sair. Então eu vou esperar que ele me mate. Pronto. Eu não tenho força para sair disso. Então, assim, eu estava à mercê, né? E na minha cabeça eu ia morrer, ponto, né? Até que, por causa de uma série de coisas, eu consegui sair, né? Eu posso falar disso mais um pouquinho mais para frente. E quando eu saí, você sai que nem uma casca de ovo vazia. Você perde sua identidade, você não sabe mais quem você é, porque ele roubou tudo de você, ele levou embora. Você não sabe mais quem é você. E essa é a importância da rede de apoio, né? E aí, quando eu me dei conta do que tinha acontecido, eu falei assim, as pessoas precisam saber que isso existe. Que eu passei por isso, elas podem passar também. E aí eu criei uma página para falar sobre o tema, comecei a estudar e vi que isso é a coisa mais normal do mundo, infelizmente. E fiquei chocada de ver a quantidade de pessoas que passaram pelo mesmo que eu e quantas que morreram e passaram por coisas milhões de vezes pior. Então, assim, foi um choque ver
que eu estava nas estatísticas, e eu não tinha nem ideia. E podia ainda ir para a estatística do feminicídio, né? E aí criei o Projeto Bastê, que hoje ele oferece serviços a valor popular para as vítimas de relacionamento abusivo. Então, a gente tem lá assessoria financeira, assessoria jurídica, terapia. Olha, tem um monte de coisa legal. Quem tiver interesse, depois no finalzinho a gente coloca lá, projetobastê.com, né, o site para o pessoal entrar. E uma resumida boa, é isso. Nossa, que legal. Assim, legal você contar e transmitir para a gente isso, Thaís, e transformar todo esse pesadelo que você viveu, né, de forma triste, que eu estou falando, legal você transformar tudo isso numa coisa para ajudar os outros, né, esse sentido que eu quis dizer, porque não é fácil também você sair de uma situação tão ruim e ainda ter força, né, para poder ajudar. Realmente a pessoa tem que ter realmente um pensamento de coletividade, de ajuda, de humanidade muito grande. Então, parabéns para você. Obrigada. Muito louvável a sua atitude. A gente volta já a falar sobre a identificação dos passos aí que você vai passar para a gente, como as pessoas podem identificar uma relação abusiva, né, para evitar chegar a uma situação exatamente até de um assassinato eventualmente. Doutora Luísa, vamos voltar aqui para você, né? O que a gente tem que evoluir ainda nesse tema de legislação? Como eu comentei, a gente acabou de ser promulgada uma lei, né, que fala aquela lei do sinalzinho. O que você achou dessa lei? Você tem alguma crítica a ela? Faltou alguma coisa? Não faltou? O que as leis podem amparar mais as mulheres? Alguma coisa com relação a esse aspecto legislativo na sua avaliação? Nós temos muitas leis boas já no Brasil, e a cada momento nós vamos percebendo que se falta alguma normativa para determinada situação, a gente propõe que se altere ou se crie um novo artigo de lei para dar continuidade ao sistema de proteção à violência doméstica. Mas eu acho que nós temos que fazer uma reflexão, aproveitando aqui rapidamente, de por que existe essa violência. Por que os homens são tão violentos e as mulheres são tão cegas? Elas não acham que elas merecem respeito. Por alguma razão, a mulher aceita a violência, entendendo que isso ou ela merece porque ela fez alguma coisa errada, ou pelo fato de ser mulher, que o sujeito tem direito de exigir dela o que ele quiser. Mas essa é uma violência que vem da infância. A violência doméstica, ela não nasce do nada. As meninas que são criadas para obedecer, que são influenciadas por seus pais e suas mães, no sentido de que você é mulher, então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, então você é burra, você é mais fraca, você vai depender do seu marido para te sustentar. Enfim, todos esses padrões tornam a mulher um ser dependente do homem, porque a mulher não nasce dependente do homem, mas a sociedade a transforma numa marionete do patriarcado. Então, o homem manda e a mulher obedece. E isso é que gera toda a tragédia familiar que nós vemos no Brasil em larga escala. Nós temos que começar a educar de forma diferente as crianças para que os meninos respeitem as mulheres e as mulheres se façam respeitar. Então, recentemente encontrei com uma amiga minha, muito preocupada com a filha dela, que estava fazendo universidade no período noturno. E ela me dizia: minha filha sai às 11 horas da faculdade, eu fico desesperada, contando os minutos até ela chegar em casa, eu não durmo à noite. Aí eu disse para ela: mas que bobagem, que loucura!
Você vai parar de dormir porque a sua filha ainda não chegou em casa e você é exausta e tem que trabalhar no dia seguinte. A sua filha vai ficar morrendo de medo porque a mãe incute esse medo na filha mulher. Em vez de você fortalecer sua filha, você enche a cabeça dela de minhocas burras e ela fica se sentindo vulnerável, apesar de não ser. E por que não é? Porque as estatísticas mostram que o assassinato de homens ocorre na rua, no espaço comum da cidade. Ocorre nos bares, ocorre em briga de trânsito. E o sujeito saca uma arma e acaba atirando. Atualmente isso já diminuiu bastante, mas teve um tempo que os homens andavam armados no carro para discutir com o outro que cortou a frente dele, que teve a ousadia de passar pelo carro dele, entendeu? E ultrapassar. Então, os homens, 70% das mortes de homens ocorrem na rua, fora de casa. E as mulheres, elas não morrem fora de casa, elas morrem dentro de casa. Então, a menina que está saindo da faculdade à noite, às 11 horas da noite, ela tem uma mínima chance de ser abordada por alguém, de ser sequestrada, de ser estuprada, toda aquela fantasia que a sociedade patriarcal incute na cabeça das mulheres para que as mulheres morram de medo o tempo todo. E uma pessoa que está em pânico dentro de si, ela é incapaz de realizações. Então, ela está sempre atormentada. E é isso que a sociedade patriarcal faz com as mulheres. Incute na cabeça da mulher que ela é indefesa. Houve um tempo que começaram a vender aí uns bonecos infláveis de homem para colocar no carro de mulher que saía sozinha. Aí inflava o boneco e punha do lado. Porque assim, ela tendo um homem do lado dela, ela ficaria menos vulnerável a assaltos, a estupros, a roubo de veículo. Que besteira monumental! Assim, o Brasil parece que anda para trás, ele não consegue dar passos para frente. Então, imagina que essa é a solução. Nós temos a estatística dizendo que 70% das mortes das mulheres acontece dentro de casa, que o estupro acontece dentro de casa. Então, sua filha mulher na faculdade, saindo 11 horas da noite para voltar para casa, ela está bem, ela está segura. Quem está em risco é o filho homem, mas a sociedade cobre isso com uma manta de proteção ao homem e de demonstração de que o homem é poderoso e a mulher não é. Ela é frágil e ela é suscetível aos ataques que ocorrem normalmente na rua. Não é na rua. A história do estupro, a menina está na beira da estrada esperando o ônibus 8 horas da noite, tem um muro ali, não passa ninguém. De repente, aparece um estuprador que vai estuprar aquela menina. Mentira, não é nada disso. As meninas são estupradas pelo pai, pelo irmão, pelo tio, pelo padrasto. Tudo dentro de casa. Então, vamos abrir os olhos, vamos ver onde é que a mulher sofre, onde é que a mulher apanha, onde é que a mulher morre. Dentro de casa. É o companheiro dela, o pai dela, o irmão dela, que vai provocar até a morte dela, o espancamento, vai fazer também a pressão psicológica, né? Sentimental, de todos os aspectos possíveis, porque a mulher é esmagada para que ela não tenha coragem nem meios para se defender. E só para terminar aqui, tem que acabar essa história de que mulher não tem amiga.
Mulher não tem uma companheira para trocar ideia, ela é a rainha do lar. A rainha do lar é a mulher mais coitada, mais explorada, e eu diria, sem querer ofender, mas a mulher mais burra que existe. É a rainha do lar. Não existe rainha do lar. Sabe o que é a rainha do lar? É uma mulher sozinha, por isso que ela é rainha lá. Não tem mais ninguém. O marido está na rua e ela não tem amigas. Eu tinha um colega do Ministério Público, até um senhor muito simpático, já falecido, e ele brincava comigo, falava, Luísa, você vai aí para a televisão, fica falando que as mulheres têm direito a tomar o chopp junto com as amigas, toda sexta-feira, do jeito que os homens fazem. Você tem que parar de fazer isso, porque a minha mulher agora resolveu ficar independente e encontrar as amigas. Eu falei, pois é, mas qual é o seu medo? Por que você fica assim, perturbado? Né? Perturbado. Os homens ficam perturbados quando eles percebem que as mulheres têm amigas. E, às vezes, a mulher ela é separada da própria família, da própria mãe. O marido impede que ela conviva com os irmãos dela, as irmãs, a mãe. A mulher é isolada, tem que prestar atenção, mulheres. Quando seu marido, às vezes é namorado, se for namorado, você já dispensa no mesmo dia. Se ele começar a dizer que você não pode sair sem pedir licença para ele, e que ele não quer você no meio das suas amigas, porque as suas amigas não prestam, são meninas que não são de família, então você não deve conviver, você sai correndo desse cara, porque ele está aprisionando a sua vida e ele vai acabar com você se você se unir a ele em matrimônio ou em união estável. Perfeito, doutora Luz, excelente. Eu também acredito que esse motivo, por que as mulheres sofrem tanta violência hoje, né, ainda mais com a Lei Maria da Penha, que foi, sim, um grande avanço no Brasil, não é só uma questão de legislação. A gente pode até ter que melhorar alguma outra coisa, mas o nosso problema é muito mais cultural mesmo. Você vê que a gente sempre escuta, né, na família, isso que você falou, de a gente trabalhar meninos e meninas desde pequeno com educação. Ai, porque essa daí é aquela pressão, ai, quando você vai ter os filhos, quando que ela vai casar? Quando que não vai casar? Fica aquela, não, é solteirona. Ela não casou, né? E são coisas que a gente escuta desde pequena, que são coisas absurdas. Quem hoje em dia, numa sociedade como a nossa, é obrigado a casar, a ter filhos, como se a mulher só tivesse essa opção na vida dela, né? Então, assim, são coisas como essa que a gente tem que realmente quebrar. A gente que agora, nós que estamos sendo mães de meninos e de meninas, a gente quebrar esse tipo de pensamento e a gente mudando isso culturalmente. Infelizmente, é uma doença social, a violência contra a mulher, concordo plenamente com você. Thaís, vamos lá, vamos falar um pouquinho para a gente explicar aqui para quem está nos seguindo, se existe uma forma de identificar a violência desde o início, né? Parece que tem aí uns 7 passos que você tem para apresentar aí para a gente, de como a gente identificar desde o começo um relacionamento abusivo, né? Você já passou por isso, sabe, tem propriedade para falar e vai poder aí ajudar quem está nos ouvindo. Perfeito. Então, não sei se vai entrar. O meu microfone tá bom, Ana? Porque parece que estava dando algum chiadinho. Estava com chiadinho, exato. E agora, tá ok? Tá um pouquinho? Eu não sei, eu acho que eu vou tirar, então. A coisa fica sem fone, às tá vezes okay. Fica melhor. Agora? Melhorou. Tá ok agora? Melhorou. Então tá bom, vamos lá. Bom, lembra que eu falei que existe um comportamento padrão, né? Nem sempre, é importante frisar que assim, nem sempre esses passos vão acontecer na ordem certinha, mas geralmente acontece, tá? Então, assim, a primeira fase da relação abusiva, a gente fala que é o espelhamento, tá? Ou mimetismo. No espelhamento, o que acontece? Aquele primeiro momento do relacionamento onde tudo é lindo e maravilhoso, e a impressão que você tem é que você está olhando para um espelho. Por quê? Tudo o que você gosta, ele gosta também. Entendeu? Tudo perfeito. Filme que eu assisti que eu achei maravilhoso. Nossa, eu também.
gosto de fazer tal coisa, nossa, eu também. Então, assim, ele vai, é como se ele colocasse um espelho na sua frente, e aí você tem a impressão que achou a pessoa certa, porque tudo que você acredita, ele acredita, tudo que você gosta, ele gosta, então você já começa a sentir aquela identificação gigantesca, né? Nossa, achei a pessoa correta, né? Então, assim, essa é a primeira fase do espelhamento. Na fase do espelhamento, também pode acontecer um negócio que a gente chama de love bombing, ou seja, chuva de amor. Muitos termos a gente tem em inglês, então a gente tenta sempre dar uma traduzida, algumas coisas mudam um pouquinho, mas geralmente é isso que eu coloquei aqui na apresentação mesmo. O love bombing, ou a chuva de afeto, é aquilo que eu mencionei. Então, sempre muito bombom, muito mimo, muito presente, paga suas contas, né? Como se isso fosse aí, né? Uma grande coisa, né? Então, aquele negócio, aquela coisa louca, aquela paixão, né? Então, esse é o espelhamento, tá? A segunda fase, depois do espelhamento, acho que o pessoal vai mudar. Isso, é o adestramento. Então, assim, só um minutinho. Meu Deus, estão me ligando no momento péssimo aqui. Tá. O adestramento nada mais é do que você adestrar a vítima, né? Então, assim, tô tentando tirar aqui a ligação da tela, gente, me desculpa. O adestramento é o sistema de recompensa e punição, tá? Então, assim, tudo que eu fizer de legal é super valorizado, tá? Tudo que eu fizer de bom é super valorizado. Te coloca lá em cima, te coloca num pedestal, né? E tudo que eu fizer que não o agrada, ele vai te punir. Espera aí só um pouquinho, pessoal, que me ligaram aqui, agora saiu aqui do... Você ficou aí saiu da tela. Deixa eu só voltar para a tela aqui, porque isso que eu avisei que já está na live. Espera só um pouquinho. Acontece, ao vivo é assim mesmo. Tá pois é. Ainda mais a gente que está no celular. Aqui, ó, tô voltando. Só um minutinho. Oh, meu Deus. Pronto, tá. Então, assim, tudo que eu fiz não vai agradar... Vocês estão me ouvindo direitinho, tá ok? Tá, né? Tudo que eu fizer que não vai agradá-lo muito, ele vai te punir. Como é que ele te pune? Com grosseria, te isolando, te dando tratamento de silêncio. Então, o que acontece? Através desse sistema de adestramento, inconscientemente, você vai tentar fazer tudo para agradar, para ganhar o biscoitinho. Entendeu? E a partir daí você vai começar a pisar em ovos, porque se eu fizer tal coisa, ele vai me ignorar. Se eu fizer tal coisa, e aí você começa a entrar já numa certa paranoia, tá? Mas lembrando que o adestramento, ele vai começar depois do espelhamento, do love bombing, você já vai estar envolvida, já vai estar apaixonada, e aí você já começa a ser adestrada e já começa a querer ganhar ali o carinho, a atenção, né? Então, esse é o adestramento. Aí tem a terceira fase. Cadê? O pessoal vai mudar. O isolamento, que é exatamente o que a doutora Luísa falou. Ele vai começar a te colocar numa redoma. Que a doutora Luísa falou, eu falei, gente, é exatamente isso. Aquela sua amiga não gosta de você. Seus pais não te valorizam. Essas amigas aí são péssimos exemplos. Ninguém gosta de você, o pessoal te suporta. Então, ele vai colocando na sua cabeça que você não é boa o suficiente para ninguém, entendeu? Então, ele vai te isolar. Então, assim, ele já se espelhou, ele já te adestrou, tá? E aí, ele vai te isolar. E cada passo que vai passando, cada fase que vai passando, você vai ficando mais fragilizada. E por quê? Por conta disso que a doutora Luísa falou. A mulher, ela nasce e ela é treinada para servir o homem. Então, lá na sua cabecinha, lá no fundo, você tem esse negócio de eu tenho que servir, porque você foi criada numa sociedade que acredita nisso, entendeu? É um negócio até do consciente coletivo, do inconsciente coletivo. A mulher tem que servir. Então, por mais independente que você seja, por mais que você se banque seus argumentos, se você cai numa relação abusiva, a tendência de você ir minando a sua energia e se colocando numa caixinha é muito grande, porque você, no seu inconsciente, você já está acreditando que você merece uma punição, que você tem que servir o homem, né? Então, assim, isso é um trabalho
para se mexer na raiz, né? Eu costumo falar que a gente que está trabalhando por isso, a gente não está nem plantando a semente, a gente está arando a terra ainda, porque tem muito trabalho pela frente, entendeu? A gente precisa começar realmente a tratar os meninos, a cuidar dos meninos, porque eles muitas vezes vão reproduzir comportamentos do pai agressor e vão crescer acreditando que a mulher é um objeto, que a mulher é propriedade deles. Então, isso tem que começar com eles de pequenininho, na escola, na cultura, na educação, porque senão isso vai acabar, não vai acabar nunca, né? Então, verdade, assim, viu, Thaís, só te cortando, é um projeto educacional, né? Educacional que a gente tem que começar com eles desde pequenininho mesmo, né? E com os meninos, notadamente, que a gente vê, às vezes, até umas brincadeiras com crianças, né? Que eu reprovo totalmente, nunca gostei que falassem com os meus filhos, né? Que eu tenho 2 meninos dessa maneira. Desde pequenas pessoas chegam, e aí, já tá namorando? E aí, quantas menininhas que não sei o que lá? Já as namoradinhas, né? As namoradinhas. Então, são coisas que a sociedade vai colocando umas perguntinhas que parece que não, o homem sempre tem que ser o pegador, né? Sempre Exato. Tem que estar atrás de um monte de mulher, tal, não sei o que. Então, são coisas assim que não adianta, a gente tem que parar por aqui. Não tem que fazer esse tipo de pergunta para crianças. Exatamente. Crianças. Exatamente. E não vamos longe, né, meninas? Por exemplo, você vai num casamento, o que tem em cima do bolo? O noivo fugindo da noiva, né? Tem aquele, game over, né? Como se, meu Deus, casou, está entendendo? Acabou minha vida. Então, assim, são coisas assim que a sociedade, piadinha, engraçadinho, só que é seríssimo, porque isso ajuda a reforçar um padrão, reforçar um comportamento. Você tá entendendo? Então, assim, é ridículo, né? Tem toda a Só razão. que hoje, com a internet e tal, a gente consegue ter um pouco mais acesso a informações e tal, mas como eu falei, estamos arando a terra ainda, né? Tem muito trabalho pela frente. Então, só continuando, depois do isolamento, isso é importante. A troca de fases, porque isso, o que vai acontecer? Vai confundir a vítima, né? Então, ali, ó, ele vai intercalar entre o atrito e a reconciliação, brigas e pedidos de desculpa, grosseria e promessas de mudança, o cara grosseiro e o cara amoroso, o cara agressivo e o cara carinhoso. Então, assim, ele vai ficar intercalando isso até você ficar se questionando. Peraí, mas ele é bom ou ele é ruim? Porque ontem a gente assistiu Netflix e foi maravilhoso, e a gente comeu pipoca, e a gente riu. Que assim, gente... É um mito achar que a relação abusiva é 100% ruim o tempo todo. Não é, tá? Ela tem momentos gostosos, tem momentos bons, né? O nosso cérebro, ele tende a apagar os momentos ruins como uma forma de proteção. Então, quando acontece aí um possível término e tal, a tendência é você ficar lembrando dos momentos bons. Isso é horrível, mas acontece. Porque, por exemplo... Na minha relação, eu rompi o relacionamento com eles 300 vezes e voltei 300 vezes. E as 300 vezes que eu rompi, eu sofria, porque eu queria ele de volta, porque eu só pensava nos momentos bons. Isso acontece com as meninas, acontece muito, acontece direto, né? E aí, o que acontece? Ele vai lá e ele faz uma coisa absurda com você. Te chacoalha, te xinga, te humilha. Mas aí você pensa, não, peraí. Ele foi muito legal comigo ontem, então se ele tá fazendo isso hoje é porque provavelmente eu mereço. E aí começa toda aquela manipulação, entendeu? Então, assim, esse negócio de intercalar as faces gera uma coisa perigosíssima que é a dissonância cognitiva. Entendeu? Ou seja, você fica absolutamente confusa. Você não sabe se você tá com o cara bom ou com o cara ruim. E aí você começa a inventar desculpas. Não, mas peraí. Ele foi muito legal comigo ontem, me deu bombom, a gente fez amor, foi maravilhoso. Mas hoje ele me tratou super mal. Mas peraí, se ele me tratou mal, ele também tá nervoso por causa do trabalho também, né? Mas eu também falei aquilo pra ele. Ele me chacoalhou, me jogou na parede, mas... Poxa, eu entendo, ele estava cansado. Você começa a achar desculpas para o comportamento absurdo dele, entendeu? Só que nessa fase,
você já passou por tudo aquilo, você já está muito envolvida para querer reagir. E aí isso gera a dependência emocional. A dependência emocional é um vício em pessoas, pessoal que está assistindo. Não tem vício em drogas, em bebida. A dependência emocional é vício em pessoas. E é exatamente isso que acontece na relação abusiva. Você se vicia naquela situação, entendeu? Depois da troca de faces, gaslight. O gaslight, eu não sei se é assim, ó. Eu tento sempre traduzir para o português, mas o gaslight, o pessoal as ativistas, as vítimas que seguem páginas conhecem o termo. Não sei se tem algum termo em português, mas geralmente eles conhecem mesmo por gaslight, que é esse negócio de fazer a mulher acreditar que ela tá completamente louca, entendeu? Então, assim, ele reforça tanto que você tá louca que chega um momento que você acredita, né? Então, as frases são essas. Não, mas não foi isso que eu disse, você entendeu errado, você é louca, você me levou a fazer isso. Tudo bem, eu te bati, mas a culpa foi sua, como se isso fosse justificável, né? E assim, gente, não importa o que ele faça, ele vai falar que a culpa é sua. E ele fala, se eu te matar, a culpa é sua, porque você me levou a isso. Ele vai se isentar 100% da responsabilidade, ele vai culpar você. E os motivos, como a doutora mencionou, são os mais idiotas possíveis, entendeu? Ela usou o exemplo do feijão, não foi exagero, gente. Acontece. Eu já quase apanhei por causa de um prato sujo na pia. Porque eu falei, eu tinha acabado de lavar a louça, ele deixou um pratinho, eu falei, e eu ensaiei ainda para falar isso com ele, eu ensaiei, e fui lá toda suave, bonitinha, eu falei, poxa, amor, tem como você lavar o pratinho? Gente, o que aconteceu depois eu não vou nem mencionar. Então, quando a doutora fala dos motivos mais ridículos, é porque é verdade, tá? Não precisa ser um grande motivo, são os motivos mais idiotas, ele sempre vai arranjar um pretexto para te punir, para te humilhar, para te maltratar e para te bater, entendeu? Então, assim, você faz muito drama. Eu nem te encostei. Imagina, se eu quisesse te bater, eu arrebentava a sua cara. Entendeu? Então, assim, às vezes ele pega você, joga, puxa o cabelo. Imagina que isso é bater. Imagina que isso é agressão. Entendeu? Foi só uma batidinha. Para de drama. Então, ele começa a minimizar o que ele fez. Entendeu? Então, esse é o gaslight. Você começa a entrar na dúvida se você tá louca ou não, né? Falso arrependimento. E aí você começa a entrar no negócio do ciclo da violência, que é uma coisa que eu vou falar no finalzinho da apresentação, né? O falso arrependimento é aquele negócio. Vamos supor que, ele te bateu, te espancou, ou às vezes não te bateu, não te espancou, mas te humilhou, te xingou, quebrou as coisas de casa, e aí fica aquela situação tensa. O que vai acontecer depois? Ele vai querer te puxar de volta para a relação. Então, nesse momento, é muito comum que ele te leve para jantar, te dê bombom, te dê flor. Isso não é clichê, aconteceu comigo. Eu ganhei flor depois de um dia que ele quase, enfim, né? No dia seguinte eu ganhei uma orquídea, né? E ainda fui julgada por não aceitar a orquídea, né? E aí isso gerou uma nova briga. Tô aqui fazendo de tudo para você, para o nosso relacionamento, e você não é capaz de valorizar. Ainda tive que escutar isso, entendeu? Então, assim, nesse falso arrependimento, ele vai se jogar no chão, vai pedir perdão, eu vou procurar uma igreja, mas eu preciso de você, porque eu tenho um problema, eu preciso de você para me ajudar, preciso de você do meu lado, sem você eu não vou conseguir ser uma pessoa melhor. Isso, nossa, o que eu ouvi de mulher mencionando isso para mim, e aí a gente começa a lembrar do que a gente já viveu. Então, assim, é tudo muito igual, tudo muito parecido, né? Então, assim, muito desse negócio, se você me deixar, eu me mato. Entendeu? Às vezes ele vai ameaçar te matar, mas muitas vezes ele vai ameaçar se matar, para que você não tenha coragem, né? E a fase 7, que é... Cadê? Deixa eu ver o que eu coloquei. A triangulação. A triangulação vai acontecer... a triangulação, assim, ele sempre vai tentar envolver uma terceira pessoa ali, né? Então, assim, tá cheio de mulher querendo seu lugar, minha ex-namorada era muito melhor que você, a sua família não gosta de você. Então, assim, a triangulação, ele sempre vai tentar comparar você com uma outra pessoa. Ou, vamos supor que vai uma amiga dele em casa, ou uma amiga sua, e ele vai começar a tentar fazer ciúme para você, entendeu? Vai começar a tratar melhor outras mulheres na sua frente, entendeu? Para te deixar com ciúme, enfim.
Não tem muito o que falar dessa fase da triangulação, mas é exatamente isso, tá? Aí tem um outro slide que eu falo da ligação traumática. Em inglês eles falam trauma bonding, mas em português o pessoal, isso aí não é muito falado, tá? Na questão da relação abusiva, que é a ligação traumática, ó. Não é uma fase, mas algo muito importante a ser considerado e muito perigoso. É um forte apego emocional entre uma pessoa abusada e o abusador, onde o resultado é o ciclo da violência, que eu vou falar sobre ele agora. E o que acontece? Na ligação traumática, é como se fosse a síndrome de Estocolmo, sabe? Quando você se apaixona pelo seu sequestrador, acho que todo mundo já ouviu falar de quando a vítima é sequestrada e ela se apaixona pelo sequestrador. É como se fosse uma síndrome de Estocolmo. Você cria ali uma dependência dele, é uma ligação muito forte entre vocês dois, né? Por conta da dependência emocional. É onde você desenvolve o vício naquela relação e você não consegue sair. O ciclo da violência não tá no slide, mas ele é assim, ó. Depois, quem estiver assistindo, pode entrar no site do projeto, procura no Google, o ciclo da violência, vocês vão achar vários. É um ciclo, né, onde tem ali a lua de mel, né, que é onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Aí depois tem o aumento de tensão, que é quando ele vai começar a te dar um gelo por causa de alguma coisa que ele achou errado que você fez, aumento de tensão, e depois vem a fase violenta, que é onde acontecem as humilhações, as brigas, os espancamentos, e volta para a lua de mel. Então fica naquele ciclo, e é um ciclo muito difícil de ser quebrado se você não procurar algum tipo de ajuda, tá? E a dissonância cognitiva, que eu já expliquei anteriormente, né? Que é aquele negócio de você tentar ficar arranjando desculpas para o que ele fez. Não, ele não é um cara ruim, é só o jeito dele. Aquele dia ele foi legal comigo, ele me ama, ele não fez por mal, eu sei que ele vai mudar. E nisso vai passando 1 ano, 2, 3, 4, 20, 30, e você pode acabar morta. Ou viver uma vida completamente infeliz, porque você não vê o tempo passar, porque você está esperando o cara mudar. Porque na lua de mel, você sempre acredita que é a última vez. A vítima, quando ela apanha ou quando ela sofre, ela sempre acha que é a última vez. Ela não acha que ela vai apanhar de novo amanhã. Ela sempre acha que é a última vez. E é por isso que elas acabam se mantendo na relação durante tanto tempo. Então, essas foram as eu fases... posso fazer uma pergunta, Opa. Thaís? Claro, eu quero saber, por favor. Quero saber como você saiu desse círculo vicioso. Ai, menina, essa é uma história muito bonita, inclusive, tá? Essa é uma história muito bonita e é uma coisa, assim, bem pessoal. Muitas mulheres saem por conta da rede de apoio, né? E porque conseguem fazer uma terapia, conseguem uma rede de apoio legal. Eu consegui sair pelo seguinte, doutora. Há 14 anos atrás, eu namorei uma pessoa por 2 anos e fiquei 10 anos sem ver essa pessoa. Fiquei 10 anos sem ter notícia dessa pessoa. No meu 5º ano de relacionamento abusivo, eu já estava naquela fase do vai e volta, termina, e estava quase para terminar, ou eu estava quase para morrer ou para me matar. Eu reencontrei essa pessoa que eu namorei há 10 anos atrás. E na época nós éramos muito amigos, nós nos dávamos muito bem, mas eram 2 adolescentes que não tinha nada na cabeça, e a gente acabou se afastando. Reencontrei essa pessoa, saímos para tomar um chopp, para conversar, e aos pouquinhos eu fui contando para ele o que acontecia comigo. Eu acho que no meu inconsciente eu estava pedindo socorro. Essa pessoa me ajudou a sair da relação, leu sobre o assunto, me ajudou a sair da relação, aguentou todos os meus trancos. Hoje ele é meu marido há 3 anos, e foi o meu atual marido, que na época, né, estava como um grande amigo, que me ajudou a sair do relacionamento. Ele sabia, ele leu sobre o tema, e ele me incentivou muito a criar o projeto, porque na época, doutora, eu me senti muito sozinha, porque as pessoas não estavam cansadas de me ver voltar naquele relacionamento. E as pessoas também não entendiam o que eu passava. Então, logo, logo ela volta com ele. De novo, brigou. Logo, logo ela volta. Então, assim, eu tava sozinha, entendeu? E ele conseguiu me resgatar, né? Eu não quero que pareça que... Porque, assim, eu já ouvi alguma coisa. Mas precisou de um homem para te ajudar, de uma outra relação.
Isso foi o meu caso, tá? Uma coisa muito pessoal, foi o que aconteceu comigo, tá? Mas eu conheço diversas mulheres que conseguiram sair da relação abusiva porque tinham uma rede de apoio legal, porque foram fazer terapia, porque arranjaram força por si própria. Então, assim, esse foi o meu caso, o caso da Thaís. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Levou uns bons meses, não foi fácil, foi muito difícil, porque eu ainda era extremamente apaixonada pelo agressor, mas aos pouquinhos, e sem desistir de mim e do meu filho, ele conseguiu fazer com que eu recobrasse a minha autoestima e a esperança de ter uma vida melhor, entendeu? Então, eu acho, assim, a minha teoria é que a mulher que sofre abuso reiterado, ela precisa sempre do apoio de alguém para sair do ciclo da violência. Sim, e na maioria das vezes. Muitas vezes, a mãe dessa mulher, o pai dessa mulher, outros familiares não dão apoio. E é verdade. Isso me deixa muito triste, porque eu vejo a mulher como um ser humano sozinho, jogada no mundo, sem amigas, sem parentes que deem um apoio ou que possam conversar com elas. E isso vem da relação com aquele homem com quem ela se casou ou com quem ela vive. Porque o homem, a primeira coisa que ele faz é acabar com todos os amigos e parentes que possam dar apoio para aquela mulher que está sofrendo violência. Então, você teve sorte, encontrou um amigo, e você já queria sair, né? Dentro de você, você queria sair daquela relação. Sim, inclusive, doutor, eu cheguei para ele e falei assim, teve um dia que foi o ápice, que eu tive uma crise nervosa na frente do meu filho, ele era bebezinho ainda, e eu comecei a me morder e a me bater, porque eu tive uma crise nervosa, entendeu? Eu estava pedindo socorro, né? E aí, nesse dia, o meu marido, que na época estava ali como amigo, eu falei assim para ele, não me deixa voltar, porque eu vou querer voltar. Entendeu? Nossa. Então, assim, eu tava desesperada por um socorro. Eu falei, eu vou querer voltar com ele, não deixa, pelo amor de Deus. Então, assim, ó, rede de apoio. Muitas meninas não têm, como a senhora mencionou. Então, eu vou dar uma dica para aquelas que não têm apoio de amigas, de familiares. Gente, na internet hoje em dia existem grupos maravilhosos de mulheres que também sofreram e sofrem o mesmo que você. Então, assim, ó, eu vou falar pelo Projeto Bastê, a gente tem um grupo no Telegram com 150 mulheres, que eu criei, o projeto criou, para que essas mulheres conversem entre si e troquem experiência, né? Olha, e legal, as páginas, depois nas páginas, eu vou depois, no final, eu vou passar algumas coisas, enfim, no site, quem quiser entrar em contato comigo, eu passo várias redes de apoio na internet. Eu criei uma campanha no comecinho do ano chamada Adote uma Amiga, né? Então, assim, as pessoas, às vezes você não tem dinheiro para pagar um psicólogo, mas às vezes, e você às vezes é uma pessoa que quer ajudar alguém e você não sabe como. Então, no Adote uma Amiga, tinha um cadastro lá das adotantes e das adotadas, das que queriam ser adotadas. E aí eu fazia conexão com elas e elas começavam a conversar, desabafar uma com a outra. Então, assim, se você não tem um familiar que te ajuda, não tem amigas que podem te ajudar, na internet você consegue essa rede de apoio, porque tem muitas mulheres que se unem, que conversam para trocar experiências e para te dar essa força. Com certeza você vai conseguir. Muito bom, Thaís, excelente. Olha, muito legal a gente saber identificar esse relacionamento, igual você falou que você passou por isso, e às vezes muitas mulheres não se dão conta, né? Porque elas estão envolvidas tão psicologicamente, emocionalmente, que não se apercebem disso. Por isso que essas redes de apoio são importantes. E por isso também que é o nosso papel aqui também, por isso que a gente fala aqui que a gente tem a ver com isso como empresa, né? Como empresários aqui, que a gente está no sindicato patronal, porque a gente pode criar redes de apoio, de conversas dentro das nossas organizações, né, para falar sobre isso. Né? Importantíssimo. Seria um papel desse, né, de repente, a gente formar grupos de mulheres para tratar disso, e de repente, nessas conversas, algumas mulheres se apercebem dessas situações, né.
Mas vamos aqui, doutora Luísa, o que você acha, assim, como a gente está falando, igual eu comentei aqui, falando para empresários mesmo, executivos, pessoas que trabalham no RH de empresas, né? Como que elas podem ficar mais atentas para identificar sinais de violência que alguma colaboradora está funcionando? E o que você acha mesmo que de prático elas podem fazer para ajudar? Criar mesmo grupos de conversa, fazer palestras? O que você daria de dica para essas empresas fazerem para ajudar nesse combate à violência? Dentro das empresas, existe sempre um grande número de mulheres. Sim. Por mais que seja uma atividade, vamos dizer, masculina, ou que no seu nascedouro tenha sido ocupada em grande parte por homens, nós sempre vamos encontrar mulheres nas empresas. E essas mulheres precisam de um grupo que as una, porque mulher ainda é muito vulnerável na sociedade patriarcal insana que vigora no Brasil. O Brasil é um país extremamente atrasado e ignorante, justamente porque não ensina o respeito. Então, as crianças nas escolas deveriam ser ensinadas ao respeito. O respeito do homem pela mulher, o respeito de uma criança pela outra criança, porque é assim que se começa uma sociedade que vai dar certo mais para frente. E o Brasil é muito carente nesse tipo de situação. Então, eu acho que a gente tinha que ter nas escolas, nas empresas também, porque é muito importante o papel das empresas. Eu tenho visto que esse tipo de movimento, dentro de corporações, vem surtindo resultados muito positivos. E mesmo nós, que estamos em contato com outras mulheres, nós temos que observar o olho roxo, o dente que caiu de repente. Nós temos que perceber nessa mulher que ela parou de comer, que absurdo, o que está acontecendo com ela. E aí, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, claro que sim. A gente tem que interceder, tem que conversar. Eu mesma, que sou militante desde que eu nasci, porque desde que eu sou pequeniníssima, assim, eu posso dizer, aos 3 anos de idade, que eu percebi que os meninos podiam jogar futebol e eu não podia jogar futebol, mesmo com crianças, e eu comecei a me revoltar com aquilo, eu falava, mas por que isso tudo, né? E minha mãe, graças a Deus, era uma mulher bastante esclarecida, então ela falava, ai, filha, você quer jogar? Então vai jogar. Daí eu ia jogar, quebrava o dedo, quebrava o braço, não tinha ainda preparo, mas eu acabei saindo da história do esporte porque eu vi que não era minha praia mesmo. Eu acho que é bacana e gostava de praticar, mas eu tenho uma musculatura muito fraquinha, né? Até hoje eu faço ginástica para me manter de pé, mas eu não tenho como enfrentar um outro time masculino. E lógico que nós não precisamos fingir que as mulheres têm a mesma musculatura que os homens. É lógico que não temos. E a natureza fez assim, mas não é para eles abusarem da gente, né? Mesmo que nós sejamos mais fracas, vamos dizer, em termos de levantar um peso ou de entrar numa briga, não é por isso que eles vão abusar da nossa, talvez, maior fragilidade. Então, nós temos que começar ensinando. As empresas são um grande nicho de progresso para o país, porque esses desencontros de casais, de famílias, e eu tenho visto isso nas palestras que eu dou, em geral, para universidades, e recentemente houve um rapaz que veio chorar depois da minha palestra, ele chorava e dizia, o meu pai, ele bate todo dia na minha mãe, e eu estou vendo a hora que eu vou matar meu pai. Nossa. Então, é uma tragédia terrível que acontece, porque mesmo que ele não mate o pai, espero que não tenha matado, mas ele está sofrendo, a mãe está sofrendo,
os outros irmãos estão sofrendo, então isso é um abalo social, que muitas vezes a nossa sociedade não vê. E as empresas, reconhecendo isso, poderiam, em alguns casos, quando possível para a empresa, fornecer um serviço de atendimento e amparo à mulher vítima de violência doméstica. É claro que existem todas as outras formas de violência que não são domésticas, mas que também prejudicam imensamente o trabalho, o local do trabalho e também a sociedade como um todo. Uma mulher que é vilipendiada, estuprada, menosprezada todos os dias, ela não tem como amparar a sua prole. E os homens, em geral, eles não cuidam a mínima das crianças. Então, temos que fazer essa divisão, que homem faz serviço doméstico e que mulher trabalha profissionalmente fora de casa, e temos que respeitar os direitos da mulher, porque esse é um grande problema que nós temos que enfrentar. As mulheres têm direitos consagrados na Constituição Federal. Homens e mulheres são iguais, nós temos todos os direitos que os homens têm, todos. Nós não somos menos, nós não temos menos inteligência, que é uma coisa que eles costumam bater bastante nessa tecla, que essa mulher é burra, nossa senhora, como é burra e tal. Ficam falando que a mulher é burra, tem mulher que acredita. Isso é mentira. Burros são eles, que estão destruindo a família, estão destruindo o país. E nós não podemos ficar inertes, seja onde quer que estejamos, nós temos que ter a continuidade dessa luta, essa luta pela igualdade e pela pacificação social no nosso país. Muito bom, doutora Luísa. Eu me lembrei aqui, você está falando de burra, essas coisas, aquelas brincadeiras também, né? Faz qualquer coisa no trânsito, só podia ser mulher, né? Vai pilotar fogão, né? São coisas assim que são brincadeiras desnecessárias, que a gente revida, eu sou a favor do revide, entendeu? Gosto desse tipo de brincadeira. Chama de idiota. Eu não tenho medo. A gente não tem que ter medo. Eu queria falar para as mulheres, não tenham medo, porque desde criancinhas as mulheres ouvem que o mundo é perigoso para elas, que as mulheres, cuidado, você é mulher, é a tal história. Não vai voltar da faculdade às 11 horas da noite. Por que não vai voltar? Por quê? O que ela está sofrendo de risco? Não tem risco. A estatística mostra, não estou inventando. Não tem risco para a mulher, tem risco para o homem na rua. Quem morre na rua é o homem, a mulher está salva na rua. E a mulher não sabe dirigir, como assim? Os seguros de automóvel, eles cobram menos das mulheres porque elas não batem no carro. Exatamente. Então, vamos olhar para as estatísticas. Quando falarem uma besteira dessa na nossa orelha, nós temos que estar preparados para revidar, não vamos ficar quietas. Exatamente. Não vamos falar, é mesmo, eu sou mulher, eu sou uma tonta. Não, é mentira. As mulheres dirigem melhor que os homens. Elas não batem no carro, elas não dão prejuízo para as seguradoras. Quem dá prejuízo é o homem que faz um monte de coisa errada e depois diz que a mulher não sabe fazer. Então, manda ele passear. Tira o homem da sua vida. Nenhuma mulher precisa de um homem para ser feliz. Se ela encontrar um homem legal e achar que vai ser feliz com ele, ótimo. Vai lá, maravilha, né? E que seja feliz mesmo, esperamos que sim. Mas se ela não encontrar, danem-se os homens, entendeu? Mulher não precisa de homem, não precisa de uma bengalinha para segurar, para ela não cair no chão. Homem tem que ser para nos dar felicidade. Caso contrário, tchau. Existem cidades no interior que me deixam pasma. Às vezes eu ouço, porque eu dou muita palestra no interior. Agora, com a pandemia, faz 2 anos sem palestra, mas no interior eu ouço assim,
Ah, ela é mulher largada. Ou seja, a mulher separa do marido. Tem isso e ainda, ela né? que foi largada, por quê? 90% dos divórcios acontecem por iniciativa da mulher. E ela que é largada o quê? Mulher não tem que ter uma bengala chamada homem do meu lado. Isso é ridículo. E quanto mais a mulher mostrar que não precisa do homem, mais o homem vai correr atrás dela. Então, mulheres, sejam independentes, trabalhem, tenham os seus salários, não se contentem com cargos mal remunerados, cargos abaixo do que vocês merecem ter. Eu acho que toda mulher tem que reivindicar o que lhe é de direito. Se você não pedir, não exigir os seus direitos não vão cair no seu colo, do céu no seu colo. Você tem que buscá-los. Você tem que enfrentar, não tem outra solução. Eu resolvi ser promotora do Ministério Público em 1983. Eu prestei o concurso para uma carreira que mulher não passava. Não passava, não tinha nem a Constituição Federal que equiparava homens e mulheres em direitos e obrigações. Não, nós não tínhamos a Constituição, que foi de 88. E eu fui fazer o exame do Ministério Público e eu me lembro que o meu pai chorava, porque ele achava que eu ia ser reprovada, por ser mulher, porque mulher, assim, ser mulher era um negócio horroroso naquela época, entendeu? Vocês são mais jovens, mas eu passei por momentos ridículos, assim. Ser mulher quer dizer que eu era uma retardada, incompetente, incapaz de fazer qualquer coisa. Muito menos de assumir um cargo desse. E aí eu fui fazer, meu pai, aflitíssimo, ele não queria que eu me decepcionasse. Eu falei, pai, fica tranquilo. Preocupado. Ele estava muito ansioso e tal. Aí eu falei, pai, fique tranquilo, porque o máximo que pode acontecer é eu ser reprovado. Eu não vou morrer se eu for reprovado. O que eu posso fazer? Eu sou mulher, mas eu consigo cursar essa carreira. Vamos ver o que eles vão achar, né? E mulher não passava, tinha um funil muito apertado para mulheres, né? E, na época, eu fui com toda a minha coragem enfrentar a banca e, graças a Deus, eu fui aprovada. Eu fui aprovada porque eu consegui mostrar que eu sou mulher, mas não sou besta, que eu sou mulher, mas não sou burra, que eu sou mulher, mas faço a mesma coisa que eles, com o pé nas costas, e faço mais do que eles. Porque eu fiz uma carreira muito grande e, além de tudo que eu fazia na carreira, eu tenho 10 livros publicados. Eu tenho trabalhos de artigos de jornal, de artigos para... Tem que se orgulhar, né, doutora Luísa? Não, a verdade é que eu era muito produtiva e eu consegui ultrapassar algumas barreiras, outras não. Houve momentos que eu não consegui, mas eu falei que não vou chorar, sabe? Você bate na porta, a porta não abre. Paciência, o que eu vou fazer? Não vou ficar me atirando naquela próxima, porta, né? Até me quebrar, né? Então, a gente fechou uma porta aqui, talvez seja bom insistir mais um pouco, se não der, vai bater em outra porta. E eu acho que as mulheres não têm essa autossegurança que precisam ter, porque elas são incutidas desde crianças que elas não conseguem, que elas não podem, que mulher é menos, que mulher é que ela burra, precisa servir, né? E que ela a nasceu mulher tem que obedecer o marido. E mulher sem marido é mulher largada. Que mulher largada? Mulher sem marido é mulher feliz. Porque o marido, em geral, é o tormento da vida da mulher. É um tormento. Eu levei 20 anos para descobrir que a minha vizinha apanhava do marido. Vizinha de muro, quer dizer... Eu nunca ouvi a voz dela, nunca ouvi ela pedir... Até o dia que ela pediu socorro, 20 anos depois. Ela pediu socorro em meu nome, ela gritou meu nome. E eu não estava em casa,
E aí o meu marido chamou a delegacia da mulher as viaturas vieram imediatamente. Nós temos um sistema muito bom na delegacia da mulher. Às vezes o pessoal fala que não funciona. Pode ser que tenha alguma que não funcione, mas em geral funcionam todas muito bem. E as delegadas mulheres, elas são preparadas, elas entendem do assunto. E até hoje nós temos que levar, eu tenho que levar minhas clientes, que hoje eu sou advogada, e eu levo minhas clientes para as delegacias da mulher, porque foram estupradas, porque foram abusadas, porque foram espancadas. Ou seja, as mulheres continuam sofrendo violência no Brasil e isso não está melhorando, isso está piorando. Piorando, porque as mulheres estão se fortalecendo e os homens estão batendo mais. Exatamente. Então, mulheres unidas, mulheres sejam amigas de outras mulheres, esqueçam os homens. Fiquem com as mulheres. Eu não estou aqui mandando mulher casar com mulher. Se quiser casar, também pode. Mas eu estou pedindo às mulheres que se unam, porque os homens são muito espertos. Então, eles dividiram para governar. Jogaram as mulheres umas contra as outras para poder tirar qualquer segurança delas. Verdade. A mulher é uma ilha sozinha, fechada dentro de casa, muitas vezes. Acho que a doutora Luísa está... Desculpa te cortar, Luísa, que a gente já está com 1h40 já. A gente tem que seguir para o final, que tem algumas perguntinhas para vocês responderem. Eu acho que a mensagem que você deixa aqui para todas nós é de coragem, né? A gente assume coragem de reagir. Acho que tomar posições, né? E algumas vezes responder para algumas brincadeiras que hoje já não cabem mais. Thaís, aproveita esse gancho que ela falou, né? Da delegacia, essas coisas. Fala um pouquinho para a gente do violentômetro que eu falei lá na pesquisa. O violentômetro, ele é uma régua. Não fui eu que criei, tá? Eu fiz um para mim, eu fiz um para o projeto, coloquei o logo, mas ele já existe, ele é uma régua que serve para você se situar e ver aonde você está na relação abusiva, e na minha concepção, isso tinha que ser distribuído em absolutamente todos os cantos do mundo, né? Tem imagem dele aí na tela? Para eu falar um pouquinho sobre ele? Tá. Existem alguns tipos de violentômetro, uns tem mais tópicos, outros têm menos tópicos, mas o importante é que o último nível do violentômetro é matar, né? E aqui no violentômetro, ele mostra um pouquinho do que acontece nas fases, daquelas fases que eu mencionei, né? Então, ali no começo, sempre vai começar muito, né? Piadinhas ofensivas, que mais ali? Peraí. Piadinhas ofensivas, aí fazer ciúme. Enfim, ele vai descendo. Eu não sei se o pessoal que está assistindo consegue ver. No site do projeto tem ele, aí tem ele bem grandão, você consegue ver. Mas a verdade é que, assim, vai começando de uma forma aparentemente inofensiva, vai descendo até chegar no nível em que você realmente pode ser mais uma estatística do feminicídio, entendeu? Então, assim, esse violentômetro serve para saber se você está numa relação abusiva e aonde que você está. Uma coisa importante de falar é que toda vez que você volta com o agressor, pode ser a 5ª vez que você volta com ele, sempre o violentômetro vai descer. Então, quando existe aquele negócio do ciclo da violência e tal, a tendência, meninas, é que toda vez que você voltar com ele, o violentômetro vai descer mais um pouquinho, entendeu? A violência, ela tende sempre a aumentar. Entendeu? Ela não vai estagnar, sempre vai ser pior, até que chega um momento em que pode acontecer o pior, tá? Então, assim, peguem isso no site, divulguem, compartilhem, porque isso pode salvar vidas. Porque se eu tivesse tido acesso a isso antes, com certeza eu teria feito alguma coisa, teria tomado alguma atitude. Muito bom, Thaís. Tem uma pergunta aqui. Até eu acho que você pode ajudar a gente. Eu tenho uma moça que a Ana Botelho perguntou. Acredito que as mulheres são mais emoção e os homens mais razão. Você acha que isso também influencia?
Eu acho que influencia pelo seguinte, a mulher, ela nasce acreditando que em algum momento da vida ela precisa ser mãe. Você tá entendendo? Pode parecer bem absurdo o que eu vou falar aqui, mas a verdade é que a vítima, a mulher, ela tá sempre com esse negócio inconsciente de, eu tenho que cuidar, eu tenho que acolher. Tanto é que é muito comum você, nos casamentos, você ter a queixa de, meu marido parece meu filho. Entendeu? Então, assim, a mulher, ela é levada a acreditar que ela precisa ser mãe do marido, que ela precisa ser mãe do homem. Então, assim, ela já é levada a acreditar isso, entendeu? Então, assim, isso acaba... E eles se utilizam disso, tá? Eles se utilizam disso. Tanto é que, em uma das fases, aparece que ele fala assim, eu preciso de você para me ajudar a ser um cara melhor. Entendeu? E aí você, com aquele instinto maternal que foi incutido dentro de você, coitadinho, ele precisa de mim para cuidar dele. Não precisa, pelo amor de Deus. Você não tem que cuidar de ninguém, entendeu? Você não precisa cuidar de ninguém, você tem que cuidar de você, tá? Então, assim, muitas vezes a gente é levada a acreditar e também acreditar que a gente é mais emocional. Entendeu? Que tem muito a ver com o que a doutora Luísa fala. A gente é levada a acreditar que a gente é frágil, que a gente é coitada, que a gente é emocional, que a gente é passional. E isso acaba criando também uma crença de que a mulher é uma babaca. Ela é uma idiota, que tá sempre chorando, coitadinha, cuidando. E aí acaba sobrecarregando a coitada. Né? E aí vem aquele mito da mulher guerreira que suporta tudo e a romantização da sobrecarga da mulher, entendeu? Então, assim, muito disso, dessa passionalidade, isso aqui, vem do que a gente é levada a acreditar também. Então, às vezes, você mesma está acreditando que você é mais sentimental, porque você é mulher e você tem que ser mais sentimental. Entendeu? Então, acho que é bem por aí. Social, educacional. Com certeza. Mais do que a gente falou. Com certeza. Uns comentários legais aqui, da Aline. Antes, cansávamos de ouvir que em briga de mulher não se mete a colher. E, recentemente, a gente viu até umas campanhas, né? E esse pensamento vem mudando. Ainda bem, é verdade. Com certeza, Aline. Aí tem o Cabru Melo. Ele já falou. Eu já ouvi mulheres agredidas que diziam, eu acho que eu merecia sim. É difícil. Eu sempre me preocupo com o tema para poder educar a minha filha para não passar por coisas assim. Eu imagino a preocupação. Porque você realmente, aquilo que eu falei, você é levada a acreditar que você merece, e não é só na questão da relação abusiva, é pelo sistema de crenças que te fez chegar até essa conclusão absurda, entendeu? Sim. Então você realmente sempre vai ser levada a acreditar que você merece mesmo porque você é melhor. É verdade. O Rodrigo colocou aqui para gente. A violência não é uma força, mas uma fraqueza. Nem nunca poderá ser criadora de coisa alguma, apenas destruidora. Muito legal, pessoal. A gente já está aqui com 1h40 já, foi muito legal. Acho que poderíamos ficar horas falando sobre isso, mas a ideia aqui, eu acho que a gente trazer sobre a importância realmente do tema. Nós vamos falar sobre isso diversas vezes dentro do nosso movimento, mas também mostrar para as empresas, né, para vocês que estão nos assistindo, profissionais de RH, empresários, empresárias, como esse tema é importante e como, às vezes, a violência, não só física, como psicológica, ela pode afetar as pessoas, inclusive dentro da empresa, e como vocês podem ajudar, criando redes de apoio, fazendo palestras de conscientização, criando debates, e, às vezes, a gente perceber, preparar as pessoas para identificarem alguns sinais, porque, via de regra, as mulheres dão sinais de que estão sendo agredidas. Então, para a gente todos ficarem alertas e atentos, que todos nós podemos ajudar para acabar com essa doença social da nossa sociedade. Então, vamos aqui passar para as nossas considerações finais, passar a palavra aqui para as nossas convidadas, se quiserem dar suas últimas dicas aqui para quem não está sentindo, para a gente encerrar. Doutora Luísa, por favor. Eu quero cumprimentar a você, Ana, e a todo o CETCESP por essa iniciativa. É muito importante que haja esse debate, que as pessoas conversem,
troquem ideias, que as mulheres possam mostrar um outro mundo para as próprias mulheres, né? E o trabalho da Thaís, que é um trabalho sensacional, gostei demais de te ouvir e de entender sempre um pouco melhor o que está acontecendo na cabeça das mulheres. Eu quero dizer que hoje eu sou advogada, né? Já me aposentei do Ministério Público. Eu estou advogando e eu tenho uma série de vítimas de estupro que não sabiam que estavam sendo estupradas, ou que na hora não caiu a ficha. E eu percebo que as mulheres, elas são um pouco cegas para o mundo. Como é que alguém não percebe que está sendo estuprado? Eu pergunto isso, porque às vezes o estupro nele não vem com um espancamento, te joga no chão ou uma arma na cabeça. Às vezes é um médico, né? Um médico, o João de Deus, por exemplo, o curandeiro, que está sendo processado por vários estupros. E eu queria que as mulheres percebessem a situação antes de ser tarde demais. Porque a mulher, às vezes, ela fica paralisada. E por que ela fica paralisada? De medo. Porque a sociedade patriarcal coloca o medo na cabeça das menininhas desde que elas nascem. E o que eu quero dizer para as mulheres, e que eu tenho que dizer hoje aqui desde o começo, é: não tenham medo. O medo é paralisante. E a gente não é essa fraqueza toda que querem incutir na nossa cabeça. Veja bem, uma mulher com uma arma na mão e um homem com uma arma na mão. Qual dos dois é mais poderoso? Os dois estão na mesma situação. Ela é tão poderosa quanto ele, porque uma arma de fogo, não adianta falar assim, eu vou atirar naquele cara que é homem, porque o corpo dele é mais forte e aí a bala não vai entrar. Não existe isso. Com uma arma de fogo na cabeça, não interessa se é homem ou mulher. É vulnerável, né? Agora, as mulheres petrificam, elas ficam sem ação, de medo. Então, vamos tirar o medo da nossa frente. Se você não tiver medo, tá bom, pode ser que aconteça alguma coisa ruim com você, mas pode acontecer com qualquer pessoa, com quem tem medo e quem não tem. Agora, quem não tem medo enxerga melhor o mundo, enfrenta melhor as situações. E quero dizer para as mulheres também que, além de tirar o medo da frente, porque vamos entender o que acontece. Eu já vi mulher subindo em cima de mesa por causa de barata. E eu sou dessas. Gente, o que acontece é uma barata. Olha o tamanho da barata. Não, mas aí é uma questão de que eu tenho fobia, eu não posso ver uma foto. Então, muitas mulheres têm isso. E aí, eu fico pensando, o que é incutido na cabeça de uma mulher para ela se olhar no espelho, ver o tamanho que ela tem, o tamanho que a barata tem, e ela continua tendo aquele pavor. Então, isso, eu tenho certeza que é um pavor que foi incutido por outros motivos. Eu não sei. Porque lógico que, se você pensar racionalmente, vai você diante de uma barata. Quem pode mais? Pelo amor de Deus, barata nem morde, coitado. Né? Exatamente, Então, e aí, mulherada, vamos abrindo os olhos. Foram os homens que fizeram isso conosco. Eles quiseram pôr na nossa cabeça que nós somos frágeis. Tão frágeis que a gente tem medo de um inseto que é minimamente perigoso para nós, aliás, zero perigoso para nós, porque nem morde, nem transmite doença. Não é uma cobra, é uma barata. Entendeu? É barata que voa, pode ter medo, né? Eu também tenho medo, viu? Então, mas medo do quê? Então, vamos pensar. Acho que não é medo, é nojo, sei lá. Acho que é nojo, né? Não é nem medo, é questão de ter um bicho asqueroso, né?
Então, por que é asqueroso, gente? Sei lá, eu olho para uma barata, Nossa, não, eu tenho pavor. Eu não tenho problema com aranha ou com rato, mas barata realmente é algo que... Então, vamos acabando com esses medos. Eu dei o exemplo da barata, porque barata é 90% das mulheres. Vão gritar, assim, e parece que está um monstro na frente dela. E não é. É uma coisa minúscula, entendeu? Que está morrendo de medo dela, mulher. A barata tem medo da gente. A gente não tem que ter medo da barata. Então, o que eu queria é que as mulheres fizessem uma reflexão. Colocam esse medo na nossa cabeça, de modo que nós começamos a ter medo de tudo. E aí, um ser paralisado de medo não consegue realizar tarefas, não consegue se desincumbir na vida, entendeu? Se ainda falasse assim, você tem que ter medo do parto, porque parto dói, sabe? Tem gente que fala isso até hoje. Eu falo, gente, não tem nada a ver. Quando eu fiquei grávida 2 vezes, graças a Deus. Tenho 2 filhos homens. E tinha gente que falava para mim, você não está morrendo de medo do parto? Eu falei, como que eu vou morrer de medo de um negócio que é natural? Assim, da nossa essência. Assim, eu vou ter medo? Medo o quê? Não é para ter medo. Então, chega de pôr medo na cabeça de mulher. Chega. E toda mulher que sentir medo, por favor, quero deixar essa minha última observação aqui. Pense por que você está com medo. Porque você está com medo do seu agressor, aquela besta quadrada. Fica com uma vassoura atrás da porta. A hora que ele chegar em casa, você dá com a vassoura na cabeça dele antes dele bater em você. Faça isso, né? Faça isso. Você tem armas. Você tem o rolo de macarrão famoso há muito tempo, que a mulherada dava com o rolo de macarrão. Agora ninguém mais abre a pizza, ninguém abre mais macarrão, não tem o rolo. Né? Mas a gente tem armas. Vassoura. Use a sua arma, seja ela qual for. A arma da surpresa é a que melhor funciona. E sejam felizes, mulheres. Chega de mulher chorando, chega de mulher desesperada, chega de mulher que, ai, meu Deus, ele me abandonou. Te abandonou? Tchau para ele. O mundo é cheio de gente, não fica com um homem só, não arruma 10 de uma vez. Entendeu? Vocês têm que ver a vida do homem como que é e fazer a sua vida igual a deles. Porque a vida de mulher, até hoje nesse país, é uma vida de sacrifício e dor. E nós temos que acabar com essa situação. Mulheres unidas jamais serão vencidas. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E nossa maior arma, acho que é a nossa união mesmo. E essa é a nossa união. Thaís, para você, as suas últimas considerações, por favor. Bom, eu quero falar brevemente aqui, mas para as meninas que estão passando por isso e já passaram por isso, é muito comum a gente se sentir muito culpada por não conseguir sair da relação. Eu quero que vocês pensem o seguinte, pensa menos na questão da culpa, mas sem deixar de pensar na questão da responsabilidade, tá? Porque nós somos responsáveis também por permanecer ali, tá? Então, tentar o máximo possível separar a culpa, mas manter a responsabilidade. Sair da relação exige uma decisão, tá? Por mais que você tenha rede de apoio, por mais que você faça terapia, por mais que você vá para a igreja, para o centro, se você não chegar ao momento em que você não decidir, ninguém vai te arrancar com uma camisa de força, te enrolar numa cordinha e te isolar. Em algum momento, você vai ter que virar chave, tá? É um processo, é uma escadinha, não tem receita de bolo, e leia sempre sobre o assunto, estude sobre o assunto, pesquise sobre o assunto, porque quanto mais você entender e estudar, menos dificuldade você vai ter para entender a dinâmica daquilo que você está passando, tá? Outra coisa, posicionem-se sempre
tá? Uma coisa que acontece muito, né? Cantadas na rua, é um tipo de agressão isso, e é tão normalizado. Meninas, não tenham medo, posicionem-se, acreditem em vocês e sempre que necessário busquem ajuda. Não tenham vergonha de assumir que precisam de ajuda, tá? Não tenham vergonha de assumir que precisam de ajuda. E para aquelas que nunca passaram por isso, mas conhecem alguém que está passando, uma amiga que está passando, não julgue e não abandone, tá? Você pode ter certeza que aquela amiga sua está se culpando mais do que tudo, está se julgando mais do que tudo. Não julga, ela pode voltar 300 vezes com o cara. Esteja sempre lá para ela, porque ela precisa, às vezes nem ela sabe, mas ela precisa e vai precisar de você. Tá bom, meninas? Então é isso. Ana, um prazer imenso. Muito obrigada pela oportunidade, doutora Luísa. Trabalho também fantástico. Foi um prazer aqui debater com a senhora. E o que precisarem, podem contar comigo. Muito legal, as duas. Excelente. Aí, enquanto elas falavam, ficou aí como vocês entraram em contato com elas, as duas nossas convidadas. Foi excelente. Nós que agradecemos a honra de tê-las aqui conosco. Então, partimos aqui para o nosso encerramento, falar que nós temos um papel fundamental como sociedade, e mais ainda como mulheres que somos aqui, de não permitir que exista violência alguma contra nós. Nós precisamos nos unir e ser essa rede de apoio. E por isso estamos aqui aumentando o nosso movimento, dando vez e voz aos temas tão importantes e relevantes e sensíveis como esse. Ficam aqui algumas formas de denunciar, seja por você, por alguém que precise, e lembre-se de pedir ajuda. Então, como denunciar, né, quando você estiver numa situação dessa? Né? Disque 100, ligue 180, tem mensagem pelo WhatsApp no número 061-99656-5008, pelo Telegram, tem chat no Denúncia na Ouvidoria do Ministério da Família, tem aplicativo de Direitos Humanos do Brasil. Então, o governo federal hoje lhe oferece vários canais de denúncia. Eu acho que basta você ir atrás, igual a Thaís falou, estudar, pesquisar, e que tem hoje como a gente buscar apoio e denunciar esse tipo de situação. Então, e se você quiser mais informações sobre o nosso movimento Vez e Voz, igual eu comentei lá no começo, acesse o site vezevoz.org.br. Também, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp para ficar por dentro de todas as nossas ações e nossos encontros, clique na aba aí que está aparecendo para vocês, junte-se a nós, é só se cadastrar. O Vez e Voz, lembrando mais uma vez, é uma realização do CETCESP, tem a parceria hoje de grandes empresas e entidades, como o Movimento A Voz Delas da Mercedes-Benz do Brasil, a FABET São Paulo, a FEDCESP, que é a Federação do Estado de São Paulo, a NTC Logística e a empresa de transporte Pisato Lota. Se a sua empresa ou entidade também quiser se juntar a nós nessa jornada de transformação, entre em contato conosco, será um grande prazer ter você no nosso time. E aqui no YouTube, aproveite e faça inscrição aí no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum dos nossos compromissos. Agradecer a presença de todos os convidados, né? A Thaís, a doutora Luísa, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Agradecer você que nos assistiu e nos acompanhou. Se você perdeu alguma coisinha, vai ficar gravado aí no nosso canal do CETCESP no YouTube, e é só você acessar mais tarde ou dividir com alguém, pode compartilhar também esse conteúdo de grande importância. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.